Olá, meus amores! Começando mais uma live. Dá um tempinho para vocês chegarem, enquanto eu ajeito meus cachinhos. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. Vou trazer algumas informações importantes, algumas dicas. Vou dividir com vocês também como eu faço meus planejamentos, tá? Espero que ajude vocês. Eu vou deixar essa live gravada, agora já sei como faz. Na última live eu fiquei na dúvida se eu ia deixar gravado ou não, mas já vi como funciona, a Pro aqui aprendeu rápido. E aí eu vou deixar gravada para quem não puder assistir ao vivo e também vou deixar lá no meu feed, tá? Para vocês irem direto lá no feed e encontrarem a informação. Deixa eu ver aqui, colocar o título da nossa live. Vamos ver se eu consigo. Botando aqui o título da nossa live. Olá! Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo aqui colocar. Acho que eu consegui colocar aqui o título. Olá, Pégua! Olá, Clarinha! Bem-vindos! Obrigada pela presença de vocês. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre planejamento, a importância do planejamento, né? Mas, assim, não é uma coisa só de pró, tá? O planejamento, eu vou trazer ele um pouco para a realidade de cada um de vocês. Vou dar exemplos de como funciona, de como ele é eficaz, né? Como é eficaz a gente fazer planejamento. E vou dar exemplo não só como professora, mas também para outras áreas, outros profissionais, para a vida, para alunos. Bem-vinda, Rafaela. Bem-vindo todos. Desculpa. Então, assim, hoje eu vou falar de planejamento, mas não é só como professora, tá? É impossível a gente deixar de lado o lado professora, né? Mas eu vou trazer englobando o geral. Quem me acompanha nos stories sabe que é a minha rotina, e minha rotina é toda planejada. Então eu vou dividir isso com vocês para dar dicas e ajudar vocês também. Bom, então assim, por que o planejamento eu trouxe como essa opção? Na live anterior, eu falei um pouco sobre rotina. E a rotina precisa de um planejamento. Então, eu trouxe logo como conteúdo seguinte, né, da semana seguinte. Agora em junho a gente está fazendo uma live por semana, toda segunda-feira. Se vocês gostarem e pedirem, a gente continuará em julho também. Vamos ver, né, como é que vai fluir esse mês de junho. Recebi alguns elogios do vídeo, agradeço aqui publicamente a todos que gostaram, que me chamaram no direct ou que falaram lá na gravação. Agradeço demais, fico muito feliz quando eu produzo conteúdo que é útil para vocês. Então eu fico muito feliz, a intenção é justamente essa, ajudar vocês, contribuir para a evolução de vocês. Então vamos lá, como eu disse, planejamento não é só coisa de pró, tá? Mas não deixa de ser uma área que se fala muito em planejamento. Tanto a área de professores, como também na área de administração. A administração de empresa também fala muito sobre planejamento. Mas eu quero trazer aqui planejamento, tanto pensando nesse momento atual, em que muitas mamães que me seguem estão tendo essa dificuldade de lidar com os alunos em casa, os filhos estudando em casa, a rotina dela, mas também pensando no planejamento para a vida, para outros profissionais, para vocês entenderem. Eu sempre fui ligada ao planejamento, principalmente pela minha formação, né? Então, quando você faz logo lá a graduação, você tem várias disciplinas que tocam no quesito planejamento, você vai ter, quem quiser fazer pedagogia aí, vai me entender. Vocês vão ter lá o planejamento em disciplinas específicas, né? Mas também você vai ter que fazer isso nas disciplinas práticas.
Um exemplo, você lá fazendo pedagogia, você vai ter disciplina de didática, por exemplo, você vai aprender como fazer, algumas disciplinas de metodologia também, mas quando você vai para o estágio, aí que você vai ver o que é planejamento na prática, você vai ter que fazer. Então, na minha formação, é indispensável o planejamento, isso é fato, tá? Mas não é só na minha profissão. E sendo bem sincera, tem muitos professores que não planejam. E assim, existe um planejamento muito específico para pedagogia, né? Que tem todo um roteirinho e tal, muda uma coisa ou outra de um professor para outro, mas existe o mesmo padrão, onde a gente bota objetivo, metodologia, os recursos utilizados, o que é que vai ser feito naquela aula. Ou se a gente estiver fazendo um planejamento mais amplo, que não seja de aula, seja de conteúdo, de semana, dizer quanto tempo vai levar, tudo isso. Mas a gente não usa só o planejamento nisso, na sala de aula. E é isso que eu quero trazer para vocês. E infelizmente nem todo professor faz. Ou faz um planejamento resumido, que é válido, é melhor do que não fazer. Mas tem muitos professores que não fazem planejamento, tá? E as pessoas no geral não fazem planejamento. Eu achei importante trazer isso justamente para ajudar vocês e mostrar para vocês como o planejamento faz diferença na nossa vida, ok? Então vamos lá. O planejamento é para a vida. Por mais que a gente use muito em educação, em administração também, é para a vida. Então você tem que pensar no planejamento para sua rotina, seja ela rotina de estudo, seja ela rotina de trabalho, seja ela rotina de dentro de casa, do dia a dia. Agora na quarentena, a gente, como eu falei na live da semana passada, a gente muda a rotina, mas não pode deixar de ter rotina. E o planejamento vai fazer essa diferença. E por que que ele é para a vida? Todos nós temos sonhos, objetivos, metas, mesmo que não escreva isso no papel. A gente tem, para e pensa um pouquinho, o que é que você quer alcançar? Tudo que a gente quer alcançar, se a gente ficar só nesse pensamento de eu quero ser um modelo, eu quero ser professora, eu quero ser médica, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer isso. Só no pensamento isso vira sonho. Não que o sonho seja ruim, mas se você não planejar, se você não correr atrás, ele nunca vai ser executado e vai ficar só na esfera do sonho. E não é isso que eu quero para os meus seguidores. Eu quero que vocês alcancem todos os objetivos que vocês querem, que vocês planejam e almejam para a vida de vocês. E o planejamento é o recurso assim mais poderoso para alcançar o que vocês quiserem. Por isso que eu digo, o planejamento não é só para a vida profissional. O planejamento é para a vida, é para tudo. Olá, gente, passou aqui, eu não sei se eu vi todo mundo, mas vamos lá. Bem-vindos todos e obrigado pela presença de vocês. Então, continuando. A gente traça metas e objetivos. Então, é uma coisa que a gente faz, mesmo que não faça da forma certa. O ideal é a gente saber como é que funciona, né? Como é que funciona metas, como é que funciona objetivos. E o ideal é que a gente faça essas metas, esses objetivos de forma alcançável e com prazo, gente. Se você não botar prazo, você não alcança. Então pense aí, eu quero fazer, quero comprar uma coisa que eu gosto muito, eu quero fazer um curso, ou quero concluir a leitura de alguns livros, coloque um prazo. Liste o que é que você quer fazer e em quanto tempo você vai fazer. Isso já começa a ser o seu planejamento. O objetivo faz parte do planejamento. Mas o que eu percebo é que muita gente fica, como eu falei, na esfera do sonho. Eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo. E não objetiva, né? Não transforma isso em objetivo. E não organiza esse objetivo. Então não adianta você dizer, olá, gente, quem tá chegando lá, tal. Então não adianta você querer alcançar milhões de coisas se você não organiza, se você não planeja. Seja a coisa mais simples, quero passar de ano, quero passar no vestibular, quero alcançar tal profissão, passar num concurso, o que for. Tem que ter planejamento. E sempre coloque um prazo, tá? Um prazo é uma organização. Oi, tal, obrigada pela sua presença. Você sempre batendo ponto aqui comigo. Obrigada, meu amor. Então, assim, organizem isso, trace essa meta, esse objetivo de forma organizada. Isso já é o começo do seu planejamento. E aí, vocês têm que entender que quando vocês planejam, a chance de... Gente, eu tô tentando acenar para quem entra aí. Se eu não conseguir acenar para todos, me desculpa, tá? Mas é para eu não me perder aqui no conteúdo, tá?
Ai, amém, obrigada. Então, assim, vocês têm que tentar sempre planejar, porque quando vocês planejam, tentar não, conseguir, né, gente? Porque quando a gente fala que vai tentar, a gente enrola, enrola, enrola e não vai atrás dos nossos objetivos. A gente tem que conseguir e planejar. Quando vocês planejam algo, as chances de alcançar o que você quer aumentam. Então, quanto mais vocês planejam, independente do que seja, eu vou dar exemplos práticos mais à frente para vocês entenderem, mas quando vocês planejam, a chance de conseguir alcançar aquele seu objetivo, aquele seu sonho, aquele seu desejo, ele aumenta. Da coisa mais simples, da coisa mais grandiosa. E a gente tem que ensinar isso, inclusive, às crianças, desde pequena. A criança quer um brinquedo novo. Você não ajuda ela a planejar, juntar as moedinhas, se organizar em quanto tempo vai conseguir, porque isso ela já vai levar para a vida. Ela vai começar fazendo isso, mas ela já vai levar para a vida. E aí sempre que você pensa, planejar faz você realizar mais rápido ou assim, realizar de fato, porque muitas coisas a gente deseja e infelizmente não realiza porque a gente não corre atrás, né? Então as chances de, quando a gente planeja alcançar algo, é muito maior. Outra coisa, muita gente acha planejamento perder tempo. É justamente o contrário. Por mais que você leve um tempo maior planejando, né? Você pode levar aí um tempo maior fazendo esse planejamento, você vai ganhar tempo a médio e longo prazo. Então vamos dizer assim, se você tira aí o domingo ou a segunda para planejar a sua semana, você pode considerar que você perdeu tempo ali. Mas você ganha tempo lá na frente, porque você vai estar tudo planejadinho, você vai saber, eu vou começar fazendo isso, depois aquilo, depois aquilo. Então você não perde tempo, pelo contrário, você ganha tempo. Toda vez que a gente planeja algo, a gente ganha tempo, tá? Porque a gente não vai pro dia sem saber o que é que vai fazer, tá tudo organizadinho e você dá conta. E quem sabe até faz até mais coisas do que você pensava naquele dia. O dia rende mais, sabe? Bom, quando a gente fala em planejamento, a gente tem vários tipos de planejamento. Eu vou dar uns exemplos aqui do macro ao micro, tá? Na faculdade, você aprende muito a fazer o planejamento da aula, da semana, da unidade ou do semestre, do ano, pensando nos conteúdos daquela série que você vai trabalhar, né? Mas aqui trazendo um pouco para a vida, né? E inclusive, por mais que eu seja professora, teve coisas de planejamento que eu aplico hoje na minha vida, que eu aprendi em outros cursos, como por exemplo o curso de desenvolvimento pessoal, que eu faço bastante. Eu, como aluna de curso de desenvolvimento pessoal, que falo de planejamento, de organização, de carreira, acaba que eu aprimorei o planejamento. Então, o planejamento que eu já fazia ali pedagógico, eu aprimorei para um planejamento para minha vida. Então, planejamento anual. A gente pode chegar assim, pode não, a gente recomenda que no final do seu ano, você planeje o ano seguinte. Então, por exemplo, esse ano foi o ano que eu fui assim, mais rigorosa e mais detalhista no meu planejamento. Lá no final de 2019, eu comecei a planejar 2020 em vários aspectos. Primeiro, eu listei vários hábitos que eu queria alcançar nesse ano. Quem me acompanha nos stories vê que eu estou dividindo esses hábitos. Inclusive, tem um destaque aqui no meu Instagram, que é os hábitos de 2020, e tem outros destaques que foram, vamos dizer assim, desmembrados dos hábitos 2020, como meus treinos 2020, leituras 2020, cursos 2020. E esses hábitos foram a base do meu planejamento 2020. Então, lá no final de 2019, eu fiz esse planejamento do que é que eu queria para 2020. É um planejamento muito detalhadinho que eu fiz, sabe? Eu botei 4 macro objetivos e esses hábitos estão divididos entre esses 4 macros objetivos. Por que eu botei 4 macros objetivos? Porque eu dividi o ano lá em 4, né? Em 4 partes iguais. E quando eu dividi o ano em 4 partes iguais, eu coloquei o que é que eu quero alcançar em cada um desses períodos, tá? 12 é divisível por 4, então ficou tudo certinho, a mesma quantidade de meses, ok? E aí, por que isso foi importante para mim? Eu vejo que hoje,
esse ano de 2020, apesar dos pesares, apesar da turbulência que a gente está vivendo, né, principalmente com essa época de coronavírus, eu tô conseguindo alcançar muito mais coisas porque eu fiz esse planejamento. Então, foi o planejamento, assim, da minha vida mais detalhado, mais organizado, foi esse de 2020, que eu tô seguindo, né? Lógico que mesmo você planejando, durante o percurso, principalmente um planejamento tão macro como é o planejamento anual, você vai precisar fazer adaptações, isso é fato. Só que se você não tiver nenhuma rota, nem nada de definido, você vai chegar lá no final do ano com aquela sensação de o que foi que eu fiz nesse ano, eu não mudei nada, na virada do ano a gente faz 1000 promessas, né? Vou emagrecer, vou passar no concurso, vou estudar mais, sei lá, a gente faz milhões de planos na virada do ano, mas vira apenas promessas de final de ano. Quando você planeja, não, essas promessas de final de ano começam a ter passos para você alcançar. Então, o macro seria um planejamento anual. Passado o planejamento anual, você pode aí dividir em trimestre, semestre, aí vai dar a escolha de vocês, e mensal e semanal. Como isso é uma escolha muito pessoal, né? Se vocês vão dividir por trimestre, por semestre, eu dividi o meu por trimestre, mas tem gente que divide por semestre ou por meses, e mesmo você dividindo por semestre ou por trimestre, dentro, a próxima etapa é o mensal. Então, eu dividi por trimestre e depois vim para o mensal. Essa parte de trimestre e semestre é muito pessoal, então, só dando a dica aqui, vocês pensam como é que vocês vão fazer. Gente, eu tô falando muito pro lado pessoal para atender o maior número de pessoas, né? E de meus seguidores para eles entenderem o máximo possível. Mas vocês podem adaptar isso para qualquer situação, para o seu trabalho, para seus estudos, para quem é professor que me segue também, para a sua atividade pedagógica, vocês podem adaptar, tá bom? Então, do anual você parte ou para o semestral ou para o trimestral. No meu caso, eu fiz trimestral. Oi, gente que tá chegando, obrigada, Gel, minha irmã, bem-vinda. Então, assim, eu parti pro trimestral. Aí no trimestral, como eu tinha 4 objetivos anuais, eu botei cada um em um trimestre, tá? Então, eu dividi dessa forma. E dentro do trimestral, eu fui planejando o ano. E quando eu vou o mês. E aí, dentro do mês, lógico, divido pelas semanas. Entende? Então, a gente vai do macro e vai diminuindo até chegar no micro, que o micro do micro é o dia, digamos assim. Que você pode também dizer por turno, né? Mas o micro é o dia. Ô, Gui, obrigada pela sua presença aqui. A live vai ficar gravada, tá, gente? Pra quem não puder ficar nesse momento. Bom, e aí quando você chega no mensal e no semanal, o que é que eu recomendo? No mensal, todo final do mês anterior, você planeja o mês seguinte. Quais são as coisas mais importantes para fazer naquele mês, aquela meta? Eu boto uma meta mensal em algumas coisas. Então, por exemplo, no meu trabalho, esse mês eu quero alcançar isso. Na minha vida profissional, nesse mês eu quero alcançar isso. Nos meus estudos, nesse mês eu quero alcançar isso, entende? Então, vocês colocam isso por mês. No final do mês anterior, vocês planejam o mês seguinte. Por quê? Porque você já entra no mês com uma visão do que é que você vai fazer naquele mês. E aí aquele mês vai render muito mais, eu te garanto, o mês vai render muito mais. E a mesma coisa na semana. Como é que eu costumo fazer? No domingo, eu planejo a semana seguinte. Então, no domingo eu vou lá e planejo o que é que eu vou fazer naquela semana, na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer aquilo. Boto quais são as atividades fixas da semana, né? Então, não, isso aqui eu tenho que fazer todos os dias. Isso aqui eu vou fazer 6 vezes na semana. Isso aqui não, é só na segunda, é só na terça. Planejo e, inclusive, eu recomendo o uso de agenda, tá? Eu falei sobre isso na live anterior, né? Sobre o uso de agenda. E aí vocês podem usar a agenda Google, a agenda de papel. Eu uso as duas, tá? Eu uso a agenda Google principalmente, ou qualquer outra agenda, tá, gente? Digital, mas eu uso a agenda Google porque pra mim é prático. Eu uso no computador e no celular ao mesmo tempo, ele sincroniza bem. E lá eu coloco meus compromissos. Então, assim, compromissos, porque ele tem como mandar lá notificação pra você, manda notificação pro seu e-mail, manda notificação pro seu celular sobre o compromisso que você tem. Então, a agenda Google eu uso principalmente para marcar a data de aniversário de pessoas importantes, importantes para mim, no caso,
compromissos, por exemplo, eu tenho uma live toda segunda, eu boto lá no meu Instagram que em junho, no meu Google Agenda, que toda segunda eu tenho uma live no Instagram às 9 horas, é o nosso encontro aqui. Então tá lá toda segunda de junho marcado esse horário, porque eu já me planejo e ao mesmo tempo eu sou sempre lembrada pelas notificações da agenda. Mas além disso, eu também uso a agenda de papel. Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Uma agendinha de papel, essa é a minha cara, né? Toda cheia de corujinha. Quem me acompanha sabe que eu amo uma coruja. Então, essa é uma agenda de papel. Eu sou muito manual, eu preciso disso aqui. No caso, eu na agenda Google eu boto os compromissos, tá? E aí, se for alguma coisa tipo reunião com alguém, eu posso puxar essa pessoa para ela também receber notificação. Compromisso de médico, eu tenho uma consulta, eu tenho marcado uma manicure, o que seja. Eu coloco lá tudo que é hora marcada e que é compromisso agendado. Fica na minha agenda Google. Oi, Nieta, bem-vinda, meu amor. Muito bom te ter aqui. E o dia a dia, eu coloco aqui. Eu sou muito manual, eu preciso desse trocinho aqui. Eu ganhei essa agenda no final do ano passado de minha prima e irmã, eu sou apaixonada por essa agenda. E o que é que eu gosto mais nela? Ela é diária, tá? Então, ela tem, deixa eu pegar uma folha em branco. Ela tem, por dia, essa paginazinha aqui, tá? E no final de semana, deixa eu pegar um final de semana pra vocês verem, ela fica um pouquinho menor, tá? Mas ela é uma agenda diária, onde eu coloco todo o meu planejamento diário. Isso me ajuda muito. Nieta, você precisa disso, isso é vida. Todos nós precisamos. Às vezes Nieta disse aqui, preciso disso. Todos nós precisamos. E isso faz uma diferença. Como eu estava dizendo no início da live, meu ano de 2020 está muito mais organizado, porque no final de 2019 eu fiz um planejamento e tô seguindo isso até agora. A gente tá aqui em junho, no momento dessa live, vai ficar gravada. Mas isso fez a diferença total. Planejamento eu sempre usei, principalmente na área pedagógica, no meu trabalho, mas eu trouxe o planejamento para a minha vida. E está rendendo muito. E como hoje eu não sou só pró, né? Eu também trabalho aqui nas redes sociais, tenho minha plataforma de ensino online. Então eu mesclo entre o trabalho online e o presencial. O planejamento se tornou indispensável, porque senão eu não iria dar conta. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Bem-vindo quem tá chegando. Então, assim, todo domingo eu vou lá e planejo minha semana. Mas todo final do dia eu planejo o dia seguinte. Então, por exemplo, aqui... Tudo bem que eu sou meio cheia de frescurinha, tá, gente? Eu gosto muito de post-it, ou de post-it que é de marcador de texto, de coloridinho. Então aqui eu listo, aqui é do meu dia de hoje, eu listei o que é que eu ia fazer hoje e vou ticando também as coisas mais importantes. Então eu pego um marca-textozinho e tico, aquilo ali não pode deixar de ser feito, os mais importantes pra mim, tá? E à medida que eu vou fazendo, eu geralmente uso uma caneta de cor diferente. Eu escrevi com a caneta preta, depois eu vou lá com a caneta rosa, lilás, qualquer cor, uma outra cor que contraste, tá? Inclusive eu amo o lilás, mas o lilás não contrasta tão bem com o preto, por isso que eu tô usando rosa, chama mais atenção. Pra botar lá o okzinho de que eu concluí, tá? Então isso me ajuda muito, muito mesmo a organizar o meu dia. E aí hoje, por exemplo, hoje é segunda, quando eu terminar aqui essa live, finalzinho do dia, eu vou preencher as minhas tarefas de terça-feira. Se vocês olharem aqui, de amanhã, tá em branco, porque eu vou detalhar essas tarefas para amanhã, tá? Existem algumas pessoas que falam muito e a gente não botar muitas tarefas pro dia seguinte. Então, dizem aí em média 5 atividades, 3 atividades. Eu não consigo botar tão poucas atividades no dia. Mas o que é que eu faço? Eu listo as atividades todas que eu tenho que fazer no dia seguinte, mas eu destaco como mais importante até 5. Então, se eu listar lá, por exemplo, 10 atividades para o dia seguinte, eu boto 5 em destaque, que são as mais importantes daquele dia. Eu não posso terminar aquele dia sem resolver aquelas questões, aquelas pendências, entende? E isso fez toda a diferença na minha vida, tá?
tem feito até hoje. Hoje, inclusive, segunda-feira, muita gente não gosta da segunda, mas a segunda pra mim é o dia mais produtivo, porque eu tiro pra organizar várias questões, resolver alguns contatos, atualizar minhas redes sociais. Então, eu uso, a segunda-feira é um dia muito produtivo, apesar de ser um dia muito cheio, mas é um dia muito produtivo, mas porque eu realmente tenho esse planejamento, senão eu não daria conta. Até porque segunda-feira tem a fama de ser o dia da preguiça, né? Mas pra mim, graças a Deus, não tem sido. Então, como eu falei, o planejamento, pensando aí pra vida, começando pelo anual, aí você vai decidir se é semestral ou trimestral, depois mês, depois semana e depois dia. Gente, não comecem o dia sem saber o que vão fazer. A gente costuma dizer, né, quando estuda um pouco mais sobre planejamento, é que a gente não deve começar o dia às cegas. Então, não inicie o dia sem saber o que fazer, porque aí você não vai conduzir o dia que vai te conduzir. Porque se você começa um dia, por exemplo, sem ter planejamento nenhum, aí vem uma pessoa e te pede, fulana, faça isso pra mim, aí você vai lá e faz. Fulana, faça isso pra mim, aí você vai lá e faz. Aí depois você senta, não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você vê, o dia terminou e você tá com a sensação de que você não produziu nada, simplesmente porque você não planejou. Então, se você não sabia o que era importante fazer naquele dia, todas as demandas que surgirem você vai fazendo e ela vai te engolindo. Agora, se você planeja, por exemplo, eu tenho planejado amanhã, por exemplo, é o dia da minha aula ao vivo com meus alunos na minha plataforma de ensino, de 5 às 7. Qualquer pessoa que entrar em contato e falar, Thay, eu queria marcar uma reunião contigo, eu queria conversar contigo 5 horas. Não posso. Mas por que você não pode? Porque eu tenho aula com meus alunos de 5 às 7. Entende? Então, quando você tem as coisas já definidas, você, inclusive, se sente mais à vontade de dizer não, porque a gente precisa dizer não, e não é ruindade, não é egoísmo, é necessidade, a gente tem que aprender a dizer não para poder priorizar também as nossas coisas. Não é dizer não o tempo todo, não, você pode ajudar as pessoas, mas não se anulando. E quando você não tem o planejamento, que você chega no dia sem saber o que vai fazer, a demanda dos outros acabam até ocupando mais seu tempo do que a sua própria demanda. Porque as pessoas pensam, já que você tá sem fazer nada, faz isso pra mim. Já que você tá sem fazer nada, já que você não sabe o que vai fazer, peraí que eu te dou uma coisa pra fazer. Entende? Então não vá pro dia seguinte sem ter um planejamento. Todo dia, bote isso como rotina. Mesmo que você não faça o planejamento anual, nem semestral, mas pelo menos o diário. Comece a fazer o planejamento diário. Comece hoje, não deixe para amanhã. Hoje de noite você vai pegar um papelzinho, uma caneta, se você for mais manual, ou então um aplicativo de notas do celular que seja, e vai listar. Terça-feira, dia 9. O que é que eu vou fazer amanhã? O que é mais importante eu fazer amanhã? Pronto. E aí você vai listar lá. Eu tentei fazer isso por aplicativos, mas como eu percebi que eu sou muito manual, eu prefiro agenda escrita. Mas você tem que ver o seu ritmo. Eu sempre digo, para tudo nessa vida, nós somos únicos. Então, você tem que saber o que funciona para você. E aí, com relação ao aplicativo, o que funciona mesmo comigo é a agenda Google, né? Para os compromissos de hora marcada. E também esses aplicativos de hábitos. Como eu falei no início da live, eu tô desenvolvendo novos hábitos agora em 2020. Então, para saber mais, depois vocês vão lá nos destaques e ver as informações, tá? Não vou me aprofundar nessa questão aqui, mas uma coisa que tem me ajudado muito nesses novos hábitos é aqueles aplicativos de hábito. Tem aplicativos de hábito que quando você, por exemplo, atividade física, eu fiz atividade física agora há pouco, antes de a gente começar essa live. E aí eu vou lá no aplicativo e marco, atividade física feita. Quando eu marco, aí faz um barulhinho, gente, isso faz tão bem pra gente. É aquela sensação de dever cumprido, sabe? Então esses aplicativos também ajudam. Até pela questão emocional, existem pesquisas que comprovam isso, de que aquele barulhinho de que missão cumprida, sabe, ajuda muito a você se motivar e continuar fazendo aquilo. Então, para aplicativo, para mim, funciona a agenda Google e funciona aplicativos de hábitos, tá? Mas a agenda diária não funciona. Tem aqueles blocos de notas que eu até uso para algumas coisas. Quando eu for dar o exemplo aqui dos planejamentos específicos, aí eu vou mostrar pra vocês, mas não é tudo que funciona pra mim com o digital, porque eu gosto de tecnologia, mas quando é planejamento, coisas escritas, eu prefiro escrever mesmo. Só que é a dica que eu deixo pra vocês, veja o que funciona com vocês, ou uma agenda. Isso não pode ser um empecilho, eu não tenho agenda, não vou fazer. Compra um caderno, faz um aplicativo de um bloco de notas,
faz de alguma forma, mas não deixa de fazer, tá? Então, para hoje, tarefinha de casa, a Pro aqui não consegue deixar de lado o lado Pro. Tarefinha de casa, todo dia, todo mundo aqui quando terminar essa live. Quem ver depois, faz no dia que tá vendo. Antes de terminar o dia, antes de dormir, planeja seu dia seguinte, lista lá tudo que você tem de importante pra fazer. Cuidado pra você não exagerar, tá? E botar coisa demais, mas lista lá tudo de importante que você tem pra fazer no dia seguinte, que isso vai te ajudar a ter um dia mais produtivo e você vai terminar o dia muito mais satisfeito. Se quiser, depois coloca aqui nos comentários na gravação, eu vou deixar no feed, vocês colocam na gravação se fizeram, se funcionou e o que foi que fez de diferença na sua vida. Pra mim, super funciona e todo mundo que eu conheço que faz isso realmente tem resultados maravilhosos no dia a dia. Quando vocês me perguntam, como é que você dá conta de tudo, tá? E você faz tanta coisa. Primeiro, eu não dou conta de tudo, tá, gente? Eu não sou super mulher. Não dou conta de tudo, mas eu consigo fazer muito mais coisas justamente porque eu planejo, tá? Então, assim, vamos para alguns exemplos que eu trouxe para vocês entenderem que planejamento não é só coisa de pró. Pró precisa, mas não é só coisa de pró, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Que eu respondo. Bom, então assim, estudante. Estudante, acho que vou começar por professor, vamos lá. Professor na formação já tem o planejamento. Então a gente já aprende a fazer planejamento. A gente aprende a fazer plano de aula. A gente aprende a fazer plano semanal. Planejamento do semestre ou do trimestre. Depende da instituição que você ensina, né? E aí você tem o planejamento de unidade, planejamento por disciplina para o professor que dá mais de uma disciplina. Tem o plano de curso, a depender se você está aí falando de um curso profissionalizante ou de uma faculdade. Você tem ali o plano de curso, né, por disciplina. E a gente precisa fazer o plano de aula o tempo todo. Tem instituições que cobram mais, tem instituição que cobra menos. Mas na faculdade a gente aprende, todo mundo que faz licenciatura, né? No caso, pedagogia é uma licenciatura, mas assim, licenciatura em matemática, licenciatura em química, toda licenciatura você aprende a fazer planejamento. E aí você leva isso pra vida. Você vai precisar fazer planejamento quando você for trabalhar na escola de alguém, quando você passar num concurso for trabalhar em uma escola pública, ou se você quiser ter sua própria instituição de ensino. Eu, no meu caso, eu tenho o meu reforço, o meu planejamento é eu comigo mesmo. Muita gente pode pensar, é mais fácil porque ninguém te cobra. Justamente por isso é mais difícil. Porque se você não se organizar, você acaba não fazendo e isso reflete no seu dia a dia de trabalho, tá? Então, eu faço o planejamento das atividades do meu reforço. Eu geralmente faço mensal, tá? Todo final de mês eu planejo as atividades do mês seguinte, mas todo domingo eu reorganizo a semana, né? Divido ali as atividades da semana, mas eu faço o macro, que é o mensal, no caso do meu reforço. Divido lá, segunda-feira vai ser dia disso, terça vai ser dia disso e tal, de todos os dias do mês. Inclusive, divulgo isso para os alunos, então eles têm o calendário no mural do mês, tá? Depois disso, por semana, eu vou reorganizando uma coisa ou outra. E diário, todo dia no final da noite, eu vejo o que é que eu tenho que resolver no dia seguinte. Então, esse é um exemplo do planejamento na vida do professor, tá? E trazendo aí para outras profissões. Eu sou psicopedagoga também, agora também tô atuando como aromaterapeuta em formação. Também faço planejamento nessa área. Então, quem é que eu tenho para atender amanhã de psicopedagogia ou de aromaterapia? Eu tenho esse. O que é que eu vou fazer com essas pessoas? Que horas eu vou atender? Tudo isso é planejamento. E todos os profissionais precisam. Na administração, é uma área que se fala muito administrar, planejar, o planejamento estratégico da empresa e tal. Então, todas as profissões usam planejamento. E aí, quando a gente traz para o planejamento do estudante, né? Ai, minha irmã, obrigada! Assista mesmo. Boa noite pra minha princesa linda! Bote ela pra dormir, vá.
Beijo, Gui, obrigada. Beijo, Bibia, pra você também. Até amanhã. Depois você vê ele completo, eu vou deixar no feed, tá? Então, assim, continuando. Quando a gente fala em administração, por exemplo, minha irmã, inclusive, é administradora, na empresa é indispensável o planejamento, um planejamento estratégico, um planejamento em várias áreas, e aí vai ter o planejamento macro também da empresa toda e também os planejamentos de cada setor. Então, nenhuma profissão, praticamente nenhuma profissão, dá para viver sem planejamento. E como eu disse, planejamento é vida, né? E é para toda a vida. E aí, a gente parte para o dilema atual. Pais e alunos, né? Pais e crianças. Então, a gente precisa. Os pais precisam de um planejamento, vamos dizer assim, muito maior. Por quê? E aí, pais, eu tô dizendo pai e mãe, tá, gente? Quem tem filho em casa, quem tem criança em casa, né? Mesmo que não seja filho de sangue. Eles precisam porque eles têm a vida profissional, eles são adultos, eles têm a vida profissional, então tem um planejamento aí profissional. Tem a vida em casa, e aí é outro planejamento, né? E tem a vida de mãe e pai. Então você acaba tendo vários planejamentos aí embutidos. E se você não planejar, você não dá conta. É uma das coisas que muitas mães falam: eu não dou conta de ser mãe e de ser profissional. Planejamento, tá? Se você quer realmente ser as duas coisas, planeje a sua vida. Bem-vinda, Célia, obrigada por sua presença. Então, assim, gente, teve outras pessoas que entraram que eu acabei não falando, a Rose, mas é porque eu tava aqui concentrada no conteúdo e subiu rápido, tá? Então, continuando, quando você é pai, mãe, vocês têm que entender que são duas vidas, digamos assim, né? A gente, principalmente as mulheres, mas a gente, no geral, a gente nunca cumpre um papel só. E a gente, como adulto, boa noite, Ju! Olá, obrigada, Célia, obrigada, gente, pela presença de vocês. Então, assim, a gente geralmente não tem um papel só na vida. A gente é profissional de alguma área que a gente escolheu, a gente é dona de casa, a gente é pai ou mãe, então a gente tem várias funções. E aí a gente precisa também planejar nessa questão. E agora, com essa questão de quarentena, o que eu vejo é que as mães, de certa forma, viraram um pouquinho de professora também. Então também tem que planejar a vida escolar dos seus filhos, que é um grande desafio. Inclusive, semana passada eu fiz uma live na sexta-feira com minha amiga Dani. Tá lá no Instagram dela, se vocês forem no meu feed, vocês vão ver lá. Mas eu vou ver se eu consigo trazer a live também aqui pro meu Instagram para vocês verem, que ficou bem legal. Trazendo justamente dicas para esse momento de quarentena, para que as mamães possam lidar melhor com esse momento de quarentena. Só que assim, vocês têm como mãe, como pai, ter o seu planejamento profissional, mas também ter o seu planejamento domiciliar, que aí inclui as tarefas domésticas, inclui aí o cuidado com os filhos. E agora um desafio a mais, que é ajudar os estudantes. E aí eu trago o planejamento do estudante. Todo estudante precisa de planejamento. Tá? Quando a criança é matriculada numa escola, num curso, seja lá o que for, ela tem lá o planejamento que a própria escola dá. Só que nesse momento, como eles estão estudando em casa, mesmo a escola dando, precisa dessa ajuda dos pais. E é uma das coisas que eu citei nessa live que eu fiz semana passada. Gente, faça um planejamento, sente com seus filhos e faça um planejamento com eles. Porque se pra gente adulto é difícil fazer planejamento, imagine para uma criança e para um adolescente. Então pare um pouquinho, sente com eles e faça esse planejamento. A escola, inclusive vocês precisam ter o contato com a escola para saber exatamente como é que vai funcionar esse momento de escola online, né? Para você adaptar a realidade da sua vida e de seus filhos. Então, se a aula é gravada, aí você faz um planejamento, porque não necessariamente ele precisa assistir naquele momento. Mas se a aula é ao vivo, o planejamento para que ele fique ali no horário certo. Outra coisa que a gente tem que entender e aprender a planejar. As atividades. Veio 10 atividades, eu tenho que fazer todas ao mesmo tempo? Não funciona. Vamos planejar como é que a gente vai dividir essas 10 atividades dentro de um prazo? E aí a importância do prazo. Essas 10 atividades é para entregar quando? Quanto tempo eu tenho para finalizar elas? Entende? E aí você precisa estar em contato ali com a escola para poder organizar. E se for necessário, não, a gente coloca assim
De 8 às 9 ele vai estudar matemática. De 9 às 10, aí com a criança e com o adolescente, o ideal é fazer com esse detalhezinho de horário. A gente que é adulto, eu, por exemplo, faço muito isso. O que é compromisso a hora marcada, eu boto lá na agenda Google com a hora marcada. O que não é, eu listo em ordem, às vezes, de prioridade. Se eu não botar em ordem de prioridade, eu uso lá o marca-texto para marcar as mais importantes. Mas não necessariamente eu boto horário para tudo. Mas a criança ou o adolescente precisa, porque se você deixar muito solto, não flui, tá, gente? Precisa desse horário, desse planejamento, senão eles não vão fluir, ok? Então, ajudem as crianças e o adolescente nesse momento de quarentena a fazer o planejamento deles, mas não deixem de fazer o planejamento de vocês, papais e mamães, ok? E assim, vou conversar com a Dani, ver como é que eu posso fazer para trazer a live que eu fiz semana passada lá com ela. Eu realmente não sei, inclusive se vocês souberem, quiserem me dar a dica pelo direct, eu colocar aqui no Instagram, vai me ajudar muito, que foi uma live que eu fiz no Instagram dela. Foi uma live de mais ou menos 1 hora, só que eu não tenho ela aqui, ficou no Instagram dela, da Dani. Tá marcado no meu feed, mas eu queria trazer também pra cá, para meus seguidores verem, tá bom? Bom, e aí eu quero trazer aqui, já mostrei aqui o exemplo da minha agenda, mas quero trazer uma outra coisa que... Gente, onde eu botei? Que é um exemplo do... Aqui. Que é um exemplo de um planejamento bem específico para o dia a dia. Então, os meus treinos. Então, eu comecei esse ano, eu já treino há algum tempo, mas eu comecei a intensificar o treino. Eu treinava geralmente 3 vezes por semana. E aí eu fui aumentando esse início de ano para 4 vezes, depois para 5. Hoje eu estou da seguinte forma, eu malho 5 vezes treinos de pilates e 6 vezes na semana, de segunda a sábado eu faço o treino de pilates. E de domingo a domingo eu faço hipopressivo todo dia. Então eu fiz um planejamento para isso. Gente, eu fui aumentando gradativamente, apesar de treinar muito tempo. Eu já fiquei entre altos e baixos, né? E aí fui adaptando isso pra minha realidade, tá? E aí eu trouxe aqui pra vocês verem. Olha, eu fiz esse aqui, o de todo dia, tá vendo? Todo dia. Então eu vou marcando aqui, ó. Eu comecei no domingo e coloquei aqui, tá? E esse aqui é o do Pilates, que são 6 vezes na semana. Então, isso aqui, porque eu sou muito manual, eu preciso disso. Terminar o treino, como eu terminei hoje, e marcar aqui que eu fiz esse dia. Isso me ajuda muito. E é um exemplo prático, sabe? Eu trouxe aqui justamente porque é um exemplo prático. Eu tô fazendo esses 2 treinos, eu fiz esses 2 papelzinhos para poder me acompanhar e seguir. Isso vocês podem adaptar para o que vocês quiserem. Eu quero meditar todo dia. Faz alguma coisa praticar ou usa um aplicativo praticar. Hoje eu meditei, marca lá. Marca lá, entende? Isso vai ser muito importante e útil para a vida de vocês. E assim, se vocês acompanharem meus destaques, vocês vão ver mais detalhes que eu sempre boto ali para vocês, mas isso trouxe aqui só para te mostrar. E para fechar, uma dica bônus, façam um compromisso público para as coisas mais importantes para vocês. Então, o que seria um compromisso público? Assuma que você vai fazer uma coisa que é muito difícil e assuma em público. Eu já treinava há um tempo e eu tinha muita dificuldade de treinar com frequência. Quando eu botei lá no meu destaque e dividi com vocês os meus hábitos de 2020, eu tô assumindo um compromisso público de que eu vou fazer aqueles hábitos na minha vida. Então você fica até com vergonha de não cumprir aquilo. E é tão poderoso, gente, vocês não têm noção. Vou dizer assim, bem claro, das 2 coisas que foi mais poderosas do meu compromisso público. Os meus treinos e minha leitura. Eu sempre amei ler, mas era muito difícil pra mim ler um livro do início ao fim. Como eu gosto de ler, eu ficava lendo um pouquinho aqui, comprando livros. Eu amei esse livro, comprava, ia juntando, e não conseguia ler. E aí eu assumi um compromisso público no início do ano de que eu ia ler 12 livros esse ano. Eu já li 10. E a gente não tá nem no final do ano, a gente tá no meio do ano, entende? Então, o compromisso público é poderoso. Vocês podem fazer isso com qualquer coisa. Eu agora assumi, por exemplo, o compromisso. Eu tinha uma vontade de fazer lives aqui pra vocês, mas ficava, mês que vem eu faço e tal. E eu assumi o compromisso público. Em junho, toda segunda-feira eu vou fazer live pra vocês.
Mesmo que tenha pouca gente, eu deixo lá gravado para outras pessoas assistir, não tem problema, mas eu quero trazer conteúdo para vocês toda segunda. E essa é minha segunda segunda-feira que eu trago live para vocês. Por quê? Porque se eu não trouxer, eu me sinto em dívida com vocês, eu assumi o compromisso, tá lá no meu feed, tá lá no meu destaque de serviços do meu Instagram, né, meus serviços, todos os serviços eu coloco lá. Então, eu assumi esse compromisso com vocês. Se eu não fizer, eu me sinto mal. Principalmente quem se importa com o que os outros vão pensar de você como profissional. O que pensam sobre mim, sobre questão pessoal, aí é outro 500, né? É outra questão. Mas assim, eu prezo muito pelo meu nome, foi uma coisa que eu aprendi com o Painho, a coisa mais importante que a gente tem é nosso nome. E eu não quero sujar meu nome como uma pessoa enrolada, que diz que vai fazer uma coisa e não faz. Então eu uso o compromisso público. Um dos meus mentores que me ensinou isso, eu uso isso para a vida. Em 2020, tudo que para mim é um grande desafio, eu faço o compromisso público. Então foi assim com meus treinos, eu treinava 3 vezes por semana, hoje eu tô fazendo um treino que pode ser todo dia, que é o hipopressivo, eu faço todos os dias, o Pilates eu faço 6 vezes no dia, 6 vezes na semana e descanso um dia. Olha que evolução, o dobro de treino que eu fazia antes. As minhas leituras, eu não terminava um livro, começava e não terminava, já terminei 10 livros esse ano. Independente do tamanho, gente, não era o tamanho o problema era que eu começava a ler um livro, aí gostava de um outro livro, me interessava por outro tema e mudava de livro, entende? Então assim, a dica bônus para vocês hoje é assumam um compromisso público com algo que você quer fazer muito, mas de alguma forma você enrola ou deixa para depois, seja por medo, por insegurança, por procrastinação mesmo, né? Deixar para depois. Então façam isso, assumam um compromisso público e planejem a vida de vocês. Hoje, tarefinha de casa e a dica bônus. Dica bônus, assuma compromisso público. Tarefinha de casa, hoje, antes de dormir, planeja seu dia seguinte, tá? Para que seu dia amanhã seja muito mais produtivo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse era o recado do dia de hoje, falando um pouco sobre a importância do planejamento. Vou deixar gravado. Um beijo e obrigada por todos que passaram aqui hoje, por todos que estiveram presentes ao vivo. Mas obrigado também para quem vai ver a gravação. E pode colocar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, dúvida. E coloca para mim se vocês assumirem um compromisso público, qual vai ser o efeito com vocês. Ou se começarem um planejamento, qual o efeito que está sendo na vida de vocês. Se vocês fizerem a tarefinha de casa hoje, mesmo que veja a gravação, amanhã coloca para mim, depois de 24 horas, qual foi o efeito, tá? Eu vou gostar muito de dividir isso com vocês e quem sabe até contribuir mais para vocês. Outra coisa, usem meu direct à vontade, gente, eu respondo todo mundo que me manda direct e podem sugerir temas. Se vocês gostarem das lives toda segunda, eu em julho vou repetir a dose, tá? É um planejamento que eu fiz para junho, mas se vocês gostarem, eu vou continuar. Ai, Célia, que bom que você gostou. Obrigada, meu amor, muito feliz em ter você aqui. Se você perdeu o iniciozinho da live, vê a gravação, tá? Eu não sei se demora muito tempo para liberar, mas eu vou liberar no meu feed. E que bom que eu te ajudei, fico muito feliz. Meu principal objetivo, gente, com esse Instagram é ajudar pessoas. Seja mãe, seja professor, seja qualquer pessoa que me siga e goste do que eu divido. A minha intenção é sempre ajudar vocês, tá? Célia, eu fico muito feliz que eu tenha te ajudado. Espero ajudar muito mais gente. E qualquer coisa, gente, tem algum tema que vocês querem ver aqui? Coloca lá no meu direct. Quando terminar essa live, eu vou abrir também uma caixinha de perguntas para vocês mandarem para mim. Nem sempre eu divulgo a pergunta de vocês, mas eu sempre respondo no privado de vocês, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Muito obrigada mesmo por todos os meus seguidores que têm crescido a cada dia. Fico muito feliz e espero sempre contribuir para a evolução de vocês. Vamos evoluir juntas e ser exemplo para a educação melhor nesse mundo que tá tão difícil, mas que a gente pode fazer a diferença. Beijo, meus amores! Até a próxima live, na segunda-feira, às 21 horas. Beijos! Tchau, gente! Obrigada, Célia! Beijo! Tchau!